Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema As Virtudes segundo a Doutrina Espírita, com a palestrante Márcia Figueiredo. Nós vamos cantar a música Prece antes de iniciarmos a reunião. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Olá, mais uma vez aqui nos reunimos em nome de Jesus, em nome dessa maravilhosa equipe espiritual que nos acompanha nos trabalhos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, nos meios virtuais, nos encontrando, enquanto ainda estamos tomando as providências necessárias para o nosso retorno, que, com certeza, não é? Esperamos que seja logo, todos nós. Enquanto isso, vamos absorver as energias desses estudos, dessas palestras, que possamos aprender cada vez mais, assistindo aos nossos companheiros da casa, que também nos auxiliam aí nesse momento de estudo, para que possamos fazer as nossas reflexões. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos bondosos guias espirituais, rogando e agradecendo a proteção de Jesus para todos nós, encarnados e desencarnados. Que os nossos irmãos em humanidade recebam a luz e as vibrações dessa maravilhosa equipe de Bezerra de Menezes que nos acompanha com tanto empenho, com tanto carinho, de braços abertos para nos receber, para nos acolher, a todos nós, encarnados e desencarnados. Que os lares aqui representados recebam também as energias restauradoras da Casa de Bezerra de Menezes. Que Jesus possa amparar a cada um que está nos assistindo, a cada lar aqui representado, e que ilumine todos os habitantes deste planeta Terra, tão carente e necessitado de auxílio. Muito obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Dando sequência, então, aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre as virtudes segundo a doutrina espírita. Falar sobre virtudes, não é? Nesse tempo de pandemia, é um desafio para nós, porque nós temos que continuar a praticar o bem, né? E a virtude é isso, é aquela disposição constante de praticar o bem, de evitar o mal. É uma palavra que vem do latim, né? Do latim virtus, e ela é mais do que uma inclinação para alguma coisa. É uma disposição verdadeira que nós temos que ter, né? Em benefício dos nossos irmãos que necessitam mais do que nós.
Então, a virtude, se nós formos pensar em um conceito, não é? Pensando aí no dicionário, ela é a qualidade daquilo que se conforma com o que é considerado correto e desejável. Então, a virtude é o correto e o desejável, tanto do ponto de vista da moral, da religião, quanto do comportamento social. Então, tudo que é desejável, tudo que é correto, se caracteriza no dicionário como uma virtude. Para o cristianismo, também para a filosofia, né? As virtudes, elas são efetivadas pelos nossos hábitos. E aí nós temos tanto os hábitos quanto uma atuação da vontade e da nossa inteligência. Então, são as virtudes que regulam os nossos atos humanos, né? Que ordenam as paixões, guiam a nossa conduta de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa razão. A gente vai ver, entretanto, que os teólogos cristãos, eles consideravam as virtudes como uma concessão divina. E eles não acreditavam que as virtudes eram uma conquista evolutiva do espírito. Então é isso que nós vamos ver aí, de acordo com a doutrina espírita, que as virtudes, na verdade, elas são uma aquisição evolutiva do espírito. Então, de acordo com a doutrina espírita, Allan Kardec vai nos explicar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá no item 8, que a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E lá no Livro dos Espíritos, a que sempre a gente também recorre, na questão 893, os Espíritos respondem para nós que as virtudes têm o seu mérito porque elas são sinais de progresso no caminho do bem. Então, observem que ser virtuoso é estar em direção ao caminho do bem. E os espíritos colocam para nós que a mais valiosa de todas as virtudes, ou a mais meritória, é aquela que se baseia na caridade desinteressada. Então, pensando no homem de bem, nós vamos encontrar virtudes. No livro O Consolador, que psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, Emmanuel nos esclarece, lá na pergunta 253, né, na resposta de Emmanuel, o Emmanuel vai nos esclarecer que as virtudes, como elas são conquista do espírito, como a gente já viu, pela doutrina espírita nós vamos ver que você conquista isso através do seu progresso moral, mas o Emmanuel vai dizer para nós que as virtudes elas são adquiridas por meio de provações, por meio de repetidos aprendizados aí nas nossas experiências reencarnatórias. Então, as dores, as lutas que nós sofremos, segundo Emmanuel, né, são oportunidades que Deus nos dá a todos os momentos e a todas as criaturas. Mas a virtude, segundo ele, é uma conquista imorredoura, é uma conquista do espírito e que ele adquire aí, não é, pelas estradas da vida, essa conquista. Então, é uma aquisição mesmo, em que ele vai ter esses valores incorporados aí ao seu ser. E conquistados como? Segundo Emmanuel, pelo nosso esforço próprio, pelo nosso trabalho. Então, é interessante porque ninguém nasce virtuoso. Nós vamos alcançar isso pelo nosso progresso, pelo nosso trabalho. O Allan Kardec, ele diz para nós também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que mais vale, uma frase interessante, né, que a gente retirou um trecho, que mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Então, é importante também que as pessoas virtuosas, né, o orgulho, o orgulho não tem como estar conectado com a virtude, mas sim com a humildade e com a modéstia. Então, segundo o Espiritismo,
no Livro dos Espíritos também, não é? Lá na questão 893, Kardec coloca para nós que todas as virtudes são importantes, né? E o espírito que possui as virtudes, né, principalmente a caridade, ele está revelando aí uma melhoria espiritual. Então, todas as orientações espíritas deixam claro para nós que a maior das virtudes é a caridade. Mas todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas elas levam ao caminho do bem. E a sublimidade vem como? Continuando aí nessa explicação de Kardec no Livro dos Espíritos. Você fazer um sacrifício dos seus interesses pessoais em favor do próximo, sem segundas intenções. Então, é aquela caridade desinteressada mesmo. É você deixar o seu eu, né, o seu ego, e sacrificar-se em benefício do outro. Então, observem que nós ainda vivemos num mundo, não é, materialista ainda, não é, muito associado a questões ainda de alguns desregramentos morais que geram infelicidades, né, que geram sentimentos negativos nas pessoas, principalmente pessoas que estão ainda, que sentem a necessidade desse mundo melhor. Mas nós vamos ver que a humanidade ela está sempre amparada pela providência divina. E é essa mesma providência divina que permite que espíritos, não é, mais esclarecidos, mais bondosos, renasçam entre nós, não é? Espíritos que tenham mais conhecimento, para que vá impulsionando esse desenvolvimento da sociedade e modificando aí esse modus operandi que a gente está vendo hoje na nossa sociedade. Nós, com essa pesquisa nossa, para esse nosso estudo, nós vimos lá na Revista Espírita, de 1863, do mês de outubro, que tem um item chamado Benfeitores Anônimos, Jornal de Estudos Psicológicos, em que eles nos esclarecem, né, os benfeitores espirituais nos esclarecem sobre a questão das virtudes. Então, eles nos dizem que a virtude ela não está inteiramente banida na Terra. Que alguns pessimistas acham isso, né? Não existe mais nenhuma virtude na Terra, só há maldade, só há coisa negativa, só há coisa ruim. Não. Nós sabemos que o mal ainda domina, não é? Mas, como esses benfeitores anônimos colocam na Revista Espírita essa analogia que é muito interessante, eles dizem que quando a gente procura na sombra, a gente percebe que sob a erva daninha há muito mais violetas. Ou seja, surgem muito mais almas boas do que nós pensamos. Por que essas almas boas surgem em intervalos tão espaçados? Né? A verdadeira virtude ela não se põe em evidência. Então, porque ela é humilde. Então, por isso esse grande espaço de tempo, não é? Então, o orgulho e a humildade, nessa citação da Revista Espírita, os benfeitores anônimos, que assim se denominaram, vão dizer para nós que o orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Então, um atrai o bem, que é a humildade. O outro atrai todo o mal. Um tem calma, a humildade. O outro é a tempestade, não é? E o que é a bússola disso? Não quem, mas o que? Segundo esses benfeitores anônimos, é a nossa consciência. A nossa consciência é a bússola que vai indicar a rota conducente a cada um deles. Então, nós temos que ser humildes, não é? É uma citação bastante interessante. E nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 894, em que os espíritos respondem para nós que as pessoas virtuosas, elas desenvolveram virtudes ao longo das experiências reencarnatórias. Como eu já disse antes, não nasceram virtuosas, não é? Foram desenvolvendo, são espíritos que fazem o bem já de forma muito natural. Como nós temos vários exemplos e já tivemos aqui na Terra, não é?
E mesmo se esses espíritos fossem colocados em condições muito adversas, eles demonstrariam conquistas. Por quê? Porque essas conquistas já foram adquiridas anteriormente. Conquistas com as quais eles lutaram e triunfaram. Por isso é muito mais fácil agora desenvolver essas virtudes aqui na Terra. Então, por isso que os bons sentimentos não custam esforço nenhum. Porque às vezes nós, não é, temos que fazer um esforço para ajudar o outro, para deixar o nosso eu e partir para o auxílio verdadeiro ao próximo. Mas para esses espíritos, não. É uma coisa natural. Suas ações são naturais, não é? O bem, para esse tipo de espírito, já se tornou um hábito. Então, nós temos que pensar aí quando que para nós o desenvolvimento das virtudes, né, da humildade, da caridade, da solidariedade, se tornará um hábito, né? O amar ao próximo como a si mesmo. Fazer disso um hábito, né? De que nós pudermos deixar todas as nossas portas abertas sem nos preocuparmos. Esse é o ponto, né, chave. E no capítulo 17, no item 8, nós temos uma mensagem muito bonita de um cardeal, né, do espírito que foi um cardeal, né? Aliás, ele foi um arcebispo de Paris, que foi o cardeal François Nicolas Madeleine. Então, ele fez uma síntese de ensinamentos espíritas relacionados à virtude. Isso está no capítulo 17, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deixou para nós algumas questões para refletir, dizendo que a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, ser bom, ser caridoso, ser sóbrio, ser laborioso, ser modesto, tudo isso são qualidades do homem virtuoso. E aí também ele diz que, infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que às vezes tiram o encanto dessas virtudes ou atenuam essas virtudes. Ele nos diz também que aqueles que fazem ostentações, eles não são virtuosos. Por quê? Porque quem ostenta, falta a essas pessoas a qualidade principal, que é a modéstia. E aí cultivam um vício que se opõe à modéstia, que é o orgulho. Então, a virtude, né, quando ela é verdadeira, ela não gosta de exibir-se. Essas são as palavras do arcebispo chamado Morlot, né? François Nicolas Madeleine Morlot. Então, segundo ele, a virtude verdadeira, ela não gosta de se exibir, não é? As pessoas a adivinham. Ela se oculta na obscuridade, não é? Foge à admiração das multidões. Nós vamos nos lembrar também de São Vicente de Paulo, que foi um grande homem virtuoso aqui na Terra. Também o nosso cura d'Ars, né? E muitos outros desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Nosso próprio irmão Chico Xavier, não é? A nossa irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá e vários outros que nós podemos nos lembrar do passado e mais recentemente aí do século XX, né? Desconhecidos às vezes do mundo, muitos desconhecidos, outros conhecidos, mas todos conhecidos de Deus. Todos esses citados, né, esses homens de bem, eles ignoravam que eles fossem virtuosos. Então, eles deixavam-se ir, né, ao sabor das suas inspirações. Isso é que é interessante. E praticavam o bem por total desinteresse. Se esqueciam de si mesmos, como São Francisco de Assis. É aquele que se esquece de si, né, inteiramente e vai para o outro. E aí o nosso irmão, né, arcebispo de Paris, que deixou essa mensagem para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, citado por Kardec, ele fala que é essa virtude compreendida e praticada que ele nos convida. Não é? É a essa virtude cristã, a essa virtude espírita verdadeiramente, que ele nos incita a consagrar. Então, é isso que nós temos que buscar.
Então, ele pede para que nós afastemos tudo do nosso coração, que seja orgulho, que seja vaidade, que seja amor próprio, que tira o encanto das nossas belas qualidades. E ele diz também uma coisa importante, que a gente não deve imitar o homem que se apresenta como modelo e faz alarde ele próprio das suas qualidades, não é? A virtude que se ostenta, ela esconde muitas vezes uma porção de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Essas palavras não são minhas, tá, gente? São do nosso arcebispo Morlot. Então, as ideias espíritas, elas vão nos favorecer o desenvolvimento dessa fé inabalável na bondade, na misericórdia divina, não é? Essa condição que nos faz acreditar aí no advento de um novo mundo, um mundo de paz e um mundo de felicidade para todos. Então, pelo Espiritismo, nós verificamos que essas dificuldades que estamos enfrentando, elas são temporárias. Indicando o quê? Que a humanidade está vivenciando um período grande de transformação por causa da lei do progresso. Então, o Espiritismo, ele nos dá, pela razão, pela fé raciocinada, não é? Essa certeza, vamos dizer que é uma certeza, não é? Indicando que nós estamos aí atravessando um período de transformação para chegarmos ao progresso. Falando em virtudes, nós podemos nos lembrar também das palavras do apóstolo Pedro. Nós vamos verificar pelas palavras do apóstolo Pedro que está chegando uma geração eleita, uma geração nova, né? Surgindo essa nova geração, quando Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim, isso eu vou ler para vocês. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, Pedro deixa para nós essa mensagem. Aí, mostrando que está surgindo essa geração eleita. Quanto tempo Pedro deixou para nós essa mensagem? E nós estamos vendo essa geração nova de espíritos chegando, né? Bom, pesquisando um pouco mais, nós vimos também no livro A Gênese, uma mensagem muito interessante do Dr. Barry, que se encontra lá no livro A Gênese, no capítulo 18, falando um pouco e complementando o que Pedro disse na sua primeira carta, sobre essa geração nova de espíritos que já está reencarnando no planeta. Então, ele deixa essa mensagem para nós, que sim, a humanidade ela se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação ela é marcada por uma crise, que é para o gênero humano, que são para os indivíduos as crises de crescimento. Ele complementa dizendo que as crises são muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Aí nós vamos ver que realmente, sempre depois de qualquer crise no planeta, na nossa humanidade, a gente deslinda aí um progresso moral, um progresso material. Então, às vezes, as crises são penosas, como ele está dizendo, esse espírito está dizendo para nós. E aí ele continua que, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, a humanidade terrena está plenamente há quase um século no trabalho da transformação. É por isso que ela se agita de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sobre novas bases. Olha que mensagem interessantíssima, gente. Presa por uma espécie de febre, não é? Movida por uma força invisível.
se agita. Quem a vira, então, a achará muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças. Em uma palavra, em todo o seu estamento social. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam por vezes e mesmo, na maioria das vezes, já que tudo se conjuga na natureza, as perturbações dos elementos físicos. É então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do que o céu se torna sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. É no período que se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Olha que maravilha de mensagem para nós. Não é isso que está acontecendo hoje? E é neste momento que nós vamos buscar outros valores. É nesse momento dessa confusão, dessa agitação, em que nós aqui buscaremos valores diferenciados. E a sociedade toda mudará, em termos de costumes, de valores, de tudo. Bem, então nós temos que aprender a suportar essas convulsões sociais, né, desse período aí de transição. Porque após isso a humanidade ela será abençoada com o raiar de um novo dia, né, que vai se seguir aí a essa noite tormentosa, essa noite de tormentas, e marcado por um estabelecimento de uma nova ordem social. Nós estamos presenciando isso hoje, atualmente, né? Essa mudança que está havendo em toda a nossa sociedade. E aí o homem, dessa forma, né, nesse campo livre aí, ele vai poder desenvolver plenamente todas as suas capacidades intelectuais e especialmente as morais. Então é a época em que nós vamos poder exercitar as virtudes. E quais as características principais dessa nova era, em que poderemos, então, estabelecer essas novas virtudes que estamos falando aí no livro A Gênese, também no capítulo 18, lá nos itens de 19 a 23, também vai nos deixar essas pistas. Quais as características dessa nova era? Serão só as virtudes? Não, o progresso moral, secundado pela inteligência, não é? Ele vai garantir a felicidade na Terra. Ele vai refrear as paixões. A unidade de uma crença, que é fundamental. Fundamentada como? Na fraternidade universal, que vai acabar, dissipar com esses antagonismos religiosos que a gente ainda vê. As instituições beneméritas vão se multiplicar, apoiando a todos aqueles que sofrem. A legislação penal, ela será mais justa. Os preconceitos, se não forem enfraquecidos, eles serão eliminados. A humanidade, ela estará mais espiritualizada pela rejeição das ideias materialistas que ainda vigoram. E o mundo, ele vai ser governado por essa divisa: caridade, fraternidade, benevolência para com todos e tolerância para com todas as crenças. Isso é o que Kardec trouxe para nós no livro A Gênese. E como que a gente começa, então, esse programa de desenvolvimento de virtudes, já que estamos entrando aí numa nova era, nas mudanças que estão sendo propostas para nós, colocada pelo Espiritismo, pelo nosso codificador? Começando a combater uma chaga em nós, que é o egoísmo, que é o mais difícil de extirpar. No Livro dos Espíritos, na questão 917, os Espíritos respondem isso para nós, que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de extirpar. Por quê? Porque ele resulta da influência da matéria. E quando que o egoísmo vai se enfraquecer? Quando houver a preponderância da vida moral sobre a vida material. Então, a predominância de uma vida moral. E lá no capítulo 11,
também muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma mensagem transmitida por Emmanuel no ano de 1861, em Paris, em que o Emmanuel vai trazer para nós a questão do egoísmo, que os espíritos colocaram lá no Livro dos Espíritos. O Emmanuel diz que o egoísmo ele tem que desaparecer da Terra, chamando o egoísmo de chaga da humanidade, porque ele impede o progresso moral. Então, o egoísmo, segundo o Emmanuel, é um alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Por que o Emmanuel coloca coragem? Ele explica, ele fala assim, digo, porque coragem é preciso, né, para vencer a si mesmo. Então, é preciso coragem para vencer a nós mesmos, muito mais do que para vencer os outros. São as palavras do Emmanuel. Então, ele nos convoca, ele nos convida, na verdade, dizendo que cada um, né, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. A combater o quê? O egoísmo em nós mesmos. Certo de que este monstro, ele chama de monstro. Vocês conhecem o Emmanuel e todos nós conhecemos, né? Esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É isso que o Emmanuel traz para nós. É a negação da caridade, não é? E, por conseguinte, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, que nós possamos extirpar de nós o egoísmo. E o Kardec, né, ele faz um comentário muito interessante também sobre isso na questão 917. Então, para sermos virtuosos, não basta adquirirmos só a benevolência, a caridade, mas nós temos que combater em nós algumas chagas que ainda persistem. E que, graças, né, à providência divina, os espíritos que estão renascendo já estão vindo com ares de bondade maior do que nós, né? Que com certeza estamos vivenciando essa experiência terrena porque, com certeza, não fizemos algo de muito bom, não é? Senão não estaríamos aqui. Então, o Kardec, ele faz um comentário muito interessante no Livro dos Espíritos, na questão 917, falando que a gente tem louváveis esforços aí que nós estamos empregando para fazer com que a humanidade progrida. Então, estimulando os bons sentimentos, animando esses bons sentimentos, muito mais do que em qualquer outra época. Mas ele fala também, né, complementando o que o Emmanuel traz para nós, que ele chama de verme roedor, ele chama o egoísmo de verme roedor. Olhem aí, o Emmanuel chamou o egoísmo de monstro. O Kardec, complementando a resposta dos espíritos, falando que o egoísmo é a chaga da humanidade, ele diz para nós que o egoísmo é um verme roedor e que continua a ser uma praga social. Mesmo que a gente ainda vá tentando, e até hoje, né, estamos tentando, né, porque Kardec fez esse comentário em 1857, século XIX, né, por assim dizer, século XIX, nós estamos no século XXI, e ainda estamos, né, mesmo tentando, né, fazendo esforço para que a humanidade progrida, ainda estamos com essa dificuldade. Por quê? Porque o egoísmo é um mal real, segundo Kardec. Se espalha por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Então, Kardec nos fala que é preciso combater o egoísmo como a gente combate uma doença, uma moléstia epidêmica. Então, para isso, a gente tem que fazer da mesma forma que os médicos fazem, segundo Kardec, procurando qual é a causa desse mal. E aí nós vamos ver que a cura, às vezes, né, gente, ela pode ser demorada. Por quê? Porque as causas, elas são muito mais numerosas do que a gente possa imaginar, mas não são impossíveis, né? A cura não é impossível, a cura desse egoísmo. Agora, a gente só vai obter essa cura se a gente cortar o mal pela raiz, ou seja, pela educação.
Não essa educação, né, de progredir, de instrução, né, de progresso em termos de instrução, mas aquela educação que faz com que tenhamos mais homens de bem, né? E que Kardec chama de a educação que vai constituir essa chave moral, né, do progresso, essa chave do progresso moral. Então, essa educação moral. Como Kardec nos fala, quando a gente conhecer a arte de manejar as inteligências, aí sim a gente poderemos, né, endireitar os caracteres, né, as pessoas, como se faz com as plantas novas. É o que o Kardec nos coloca. Bem, mas aí nós temos alguns obstáculos que nós já vimos, além do egoísmo, né? Na questão 895 do Livro dos Espíritos, eles apontam para nós 2 obstáculos, que também são, além do egoísmo, obstáculos para que nos tornemos virtuosos e homens de virtudes. Homens aí no sentido geral, né? De humanidade. Quais são os 2 obstáculos? O interesse pessoal e o apego às coisas materiais. O interesse pessoal, ele é o sinal mais característico da imperfeição. É o mais característico. Os espíritos nos dizem que muitas vezes as qualidades morais, elas se assemelham, não é? Elas se assemelham. Então, o homem pode possuir, por exemplo, qualidades reais, né? Que o mundo considera que ele seja um homem de bem. Mas, às vezes, essas qualidades, embora a gente perceba aí um progresso, nem sempre essas qualidades suportam certas provas que vêm para nós. É o que os espíritos nos dizem. Se a gente ferir, como eles nos dizem, a corda do nosso interesse pessoal, o nosso fundo fica descoberto. Então, nós temos que tirar isso de nós. É não termos interesse em nada que fizermos em benefício do outro, não é? Os espíritos colocam para nós que o desinteresse é uma coisa tão rara na Terra que às vezes até é admirado, né? Quando alguém faz alguma coisa sem pedir nada em troca, não é verdade? É até admirado como um fenômeno quando esse desinteresse se manifesta. E o apego às coisas materiais é um outro obstáculo, é um sinal notório de inferioridade, né? Porque quanto mais nos prendemos aos bens deste mundo, tanto menos nós compreenderemos o nosso destino. Pelo desinteresse, né, pelo desapego, né, a gente mostra que a gente vê o futuro de outra maneira, né, de um ponto de vista mais elevado. Então, lembrando, a caridade é a mais meritória das virtudes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, Kardec vai trazer para nós que a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Por isso, gente, é que o lema, né, do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação não, viu, gente? É fora da caridade, porque Kardec coloca isso, que a caridade é a que vai sustentar o edifício das virtudes terrestres. Porque sem ela não existem as outras. Kardec nos diz que é como se ela fosse uma âncora, uma eterna âncora de salvação. Por quê? Porque ela é a pura emanação do nosso Criador. É a própria virtude, dada a ele, à criatura. Então, na verdade, transformar indivíduos em seres caridosos, né, de acordo com o nosso entendimento espírita, não é de uma hora para outra. Vai demandar esforço, vai demandar tempo, vai ser um tempo maior, um tempo menor, dependendo das disposições íntimas de cada um. E como começar? Nós podemos começar com pequenos gestos de filantropia, de ajuda, desenraizando em nós o egoísmo que nos tiraniza, o egoísmo que adoece a nossa alma, não é? Então, nós continuaremos assim, adquirindo novas virtudes e aperfeiçoando outras, né? Como a fé, a esperança. Então, não adianta, não é de uma hora para outra, né? Nós precisamos de esforço, nós precisamos de tempo.
Pesquisando também para nosso estudo, né? Para este estudo especificamente, achamos um livro chamado Meditações Diárias, psicografado pelo Chico Xavier, e nós temos lá, e por espíritos diversos, e uma mensagem muito bonita, que foi ditada pela nossa irmã Meimei. E ela diz assim, olha que beleza, né? Lá na página 40 deste livro. A caridade, ela ilumina quantos se consagram ao amor pelos semelhantes, redimindo sentimentos, elevando almas. Porque acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus. Porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Linda mensagem, né? Vamos nos lembrar do nosso querido apóstolo Paulo, que nos ensinou também, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, que agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Paulo já colocou isso para nós, estas três coisas. E o que ele disse? Que a maior delas, porém, é a caridade. Então, ele coloca a fé, a esperança e a caridade. Mas continua dizendo, no seu versículo 13, que a maior delas, porém, é a caridade. E o ser humano, né, que efetivamente pratica essa caridade, ele já aprendeu e já a vivenciar, né, a sentença de Jesus, o que Jesus nos disse, que foi registrada lá pelo apóstolo João, no capítulo 15, versículo 1. Em que João, né, registrou para nós a fala de Jesus, quando Jesus disse: isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Esta não é a maior das caridades? Então, o Espiritismo vai nos ensinar que toda a moral de Jesus vai se resumir na caridade e na humildade. As duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, Jesus, não é, sempre vai nos ensinar, sempre vai nos apontar essas duas virtudes, mostrando para nós que essas duas virtudes, caridade e humildade, são aquelas que vão nos conduzir à eterna felicidade, que com certeza teremos. Não é? Então, é o que ele não nos cessa de recomendar, é o que ele não nos cessa de dar o exemplo de caridade, da humildade, não é? Jesus sempre combateu o orgulho e o egoísmo, mas ele não só se limitou a recomendar a caridade, ele também colocou claramente para nós, não é? Através de seus exemplos e também da sua prática, que a caridade era a condição absoluta de uma felicidade futura. Então, para que a vida, né, se transforme então nessa bênção, é importante então que cada um de nós, não apenas se liberte do egoísmo ainda que nós temos, mas que a gente desenvolva em nós essa capacidade de doação em benefício do outro. Esquecermos um pouco, quando a gente diz a palavra doação, a gente só lembra da questão material, da questão do dinheiro, da questão dos bens. Mas não é a doação do seu tempo, é a doação das suas palavras, é a doação de uma leitura que você faz para alguém. Então, esse é o primeiro estágio de aprendizado nosso. É que a gente pode dizer, né? Desenvolver essa capacidade, não é? É ir começando aos poucos ali nas ações de beneficência. Então, o Emmanuel nos esclarece, né, que a rigor todas as virtudes têm a sua razão no ato de dar. Olha o que o Emmanuel diz para nós: beneficência, a doação dos recursos próprios; paciência, doação de tranquilidade interior, né? Tolerância, doação de entendimento; sacrifício, doação de si mesmo. Uma beleza que o Emmanuel coloca para nós. Então, olha quanta coisa nós podemos doar, né? A beneficência, a paciência, a tolerância, o sacrifício. Então, nós estamos doando um pouco de tranquilidade, doando o entendimento, tudo isso é doação. E nós temos que começar por aí, porque fazendo isso, nós estamos nos libertando do que há de pior em nós, né? Que é essa chaga, que é o nosso egoísmo.
Então, ampliando essa capacidade de doar, como nós vimos que tem que ser aos poucos, não é? O espírito vai compreender que a prática da caridade, ela não se restringe à doação de bens e serviços. Aí nós vamos entender que não é só tirar um dinheirinho do bolso e doar ali, não. É além, é muito além disso. E aí o espírito Vinícius, lá no livro Em Torno do Mestre, tem um capítulo que chama-se Fé, Esperança e Caridade, que ele coloca para nós bem isso, né? Que explica para nós que esse é o trabalho da filantropia. É um livro muito interessante também, a gente indica, né? Que é um livro muito bom, de fácil leitura. Aprender, então, discernir esses valores, né? Valor da fé, valor da esperança, que são as virtudes da caridade. Essa caridade que não se restringe à doação de bens, à doação de serviços. Essa caridade são essas virtudes que a gente tem que ir adquirindo, né, cultivando, para que as ações no bem não sejam enfraquecidas, para que a gente possa continuar agindo no bem, para que a gente realmente cumpra o que Jesus deixou para nós, que é o amar-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? E aí, nesse livro, né, nesse capítulo, ele pergunta, e a caridade? Né? Da caridade, ele fala, nada podemos dizer, porque caridade é amor, e o amor é o indizível, o incomparável. Ele diz para nós que o amor, ele se sente como a mesma vida, ele não se define. Então, a caridade não se define. Então, lá no livro, né, pelo espírito Vinícius, lá do Pedro Camargo, ele fala isso, né? Que a caridade é amor, e o amor não se define. Portanto, a caridade não se define, né? Então, o espiritismo, ele sempre deu muito valor à prática da caridade, né? Kardec colocou isso para nós, né? Considerando aí a caridade como um fator primordial, né, de renovação íntima do nosso ser. Tanto é verdade, né, que essa bandeira, como eu falei com vocês, da doutrina espírita, está nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Isso está lá, né, no Livro dos Espíritos, colocado por Kardec, lá no capítulo 15. Né? Fora da caridade não há salvação. É o valor que o Espiritismo sempre deu à prática da caridade. Então, não é por outro motivo também que nós vamos nos lembrar lá do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem já leu esse livro, o livro do Chico Xavier, psicografado por ele, pelo espírito Humberto de Campos. Então, não é por outro motivo que o espírito Ismael, que é o espírito protetor do Brasil, adotou a caridade como um lema imortal, em que ele definiu aí o programa dele de cristianização aqui no Brasil, falando, sintetizando em 3 palavrinhas, né? Deus, Cristo e caridade. Então, aí a caridade para nós, né? E nós temos aí também uma mensagem que é muito interessante também, que vou ler para vocês, que é uma mensagem do espírito Paulo de Tarso, que foi transmitida também, mediunicamente, em 1860, em Paris. Olha o que o espírito Paulo deixou nessa mensagem para nós, né, através aí do trabalho da codificação de Allan Kardec. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina.
O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos, assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos recompensará. Desculpem, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Beleza as palavras de Paulo, né, gente? Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertencem. Então, com essa mensagem maravilhosa do nosso querido apóstolo, né, do Cristo, Paulo. Senhor Jesus, queridos companheiros espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do estudo, de podermos falar do Teu Evangelho e de podermos refletir no iniciar de mais uma semana sobre as potencialidades de nossa alma, sobre aquilo que precisamos fazer para encontrarmos, para conquistarmos virtudes. Possamos, Senhor Jesus, na dificuldade ou na alegria, nos mantermos firmes, seguindo o Teu caminho, sabendo que a cada passo nos aproximamos de Ti, do Teu amor, da Tua proteção, do esclarecimento oportuno que nos permite enxergar com mais clareza. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma semana que se inicia. Tenhamos força, serenidade, fé, confiança, esperança a cada dia e possamos sermos melhores do que fomos ontem. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.